Vamos lá, galera, para nossa última videoaula de cartografia, para a gente poder encerrar o conteúdo cartografia, né, o assunto, o tema cartografia, um tema bastante longo, né, cheio de informações complexas. Começamos falando sobre a história da cartografia, né, das navegações, analisamos aquela frase, né, de Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Vimos sobre as consequências da rotação da Terra, o movimento aparente do Sol, que o Sol nasce em leste, se põe a oeste. Vimos rosa dos ventos, os pontos cardeais e colaterais. Teorias astronômicas, vimos sobre o geocentrismo, né? Essa teoria aristotélica que foi absorvida pela Igreja Católica como um dogma, né? Durante a Idade Média, que dizia que a Terra estava no centro do universo, né? Falamos sobre a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que é a teoria acreditada hoje, defendida hoje e comprovada pela ciência, né? Não é uma cosmovisão apenas, é uma visão, na verdade, científica e comprovada, certo? Depois vimos o sistema de coordenadas, vimos que a latitude, as linhas imaginárias horizontais, vêm sempre primeiro que as longitudes. As linhas imaginárias verticais, né? Latitude é sempre norte ou sul e latitude sempre leste ou oeste, certo? Depois vimos convenções cartográficas, né? Todo mapa é obrigado a seguir as convenções, título, ano, orientação, legenda, né? Que por sinal pode ser quantitativa ou qualitativa, ok? Vimos projeções cartográficas, vimos escala, beleza? Inclusive escala gráfica, numérica e etc. Ufa! Quanta coisa, hein, pessoal? Cartografia realmente é um assunto muito longo, mas é um assunto muito importante e eu preciso que vocês revisem tudo isso daí, beleza, pessoal? Nós vamos terminar cartografia com os dois últimos tópicos, tá? Anamorfose, nós vamos ver o que é isso que tem esse nomão feio aí, beleza? E depois nós vamos ver sobre cartas topográficas, que é um pouquinho complexo, mas eu vou tentar resumir pra gente para ficar um pouco mais fácil, beleza? Cartografia será um assunto que vai voltar para a gente lá no primeiro ano do ensino médio. Beleza, pessoal? Então vai demorar um pouquinho ainda, mas esse assunto ainda vai voltar e vai voltar um pouquinho mais complexo, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos finalizar esse assunto primeiro com o tema anamorfose. Beleza? Pessoal, esse mapa que vocês estão vendo aí, isso é um exemplo de uma anamorfose. Olha que mapa feio, cara. Tem alguma coisa errada com esse mundo aí, beleza? Vamos entender o que é anamorfose. Pessoal, anamorfose são mapas completamente sem regras cartográficas. Ou seja, ele dispensa as convenções cartográficas, principalmente escala e legenda. Ok, pessoal? Ele praticamente abandona as regras cartográficas, porque o objetivo da anamorfose é valorizar a informação. Como assim, professor? Não dá para valorizar a informação seguindo as regras cartográficas? Até dá, mas a anamorfose faz isso de uma maneira mais clara, bem mais nítida, pessoal. Vamos dar um exemplo? Esse mapa é um mapa de população mundial, beleza? Inclusive o título está aqui embaixo, ó, Anamorfose de população mundial. O que se fez aí, pessoal? Se desprezou completamente as regras cartográficas para valorizar o dado. Como é uma anamorfose de população mundial, o que o autor do mapa fez aqui? Ele dilatou os países mais populosos do mundo, então ele expandiu, abandonou escala, abandonou legenda, ok? Abandonou completamente a proporção e ele esticou os países mais populosos do mundo. Inclusive destaco aqui os dois mais populosos. China, aqui em verde, o país mais populoso do mundo, hoje já com uma população aí próximo da casa de 1,5 bilhão. Beleza, pessoal? 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. E nós temos a Índia, ok? O segundo país mais populoso do mundo, hoje com a população perto da casa de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Inclusive, China e Índia juntos formam 30% da população do mundo. Então ele pegou os países mais populosos e foi dando uma dilatada. O Brasil é o quinto mais populoso do mundo, então o Brasil também sofreu uma leve dilatação, os Estados Unidos também. Mas os países pouco populosos foram comprimidos, apertados, diminuídos, ok? Perceba que os países árabes aqui, ó, do Oriente Médio, esses verdinhos aqui, ó, são países pouco populosos. Então, ó, eles foram reduzidos. E olha aqui também aqui em cima, ó, cadê o Canadá?
Estados Unidos esticou aqui, porque os Estados Unidos é hoje a terceiro país mais populoso do mundo. Mas o Canadá, ele comprimiu, apertou, beleza? É isso que a anamorfose ela faz. Ela deforma as áreas propositalmente. Ela dilata as áreas que têm maior informação e comprime aquelas que têm menor informação. Vamos pegar alguns exemplos, pessoal? Olha isso aqui, ó. Essa é uma anamorfose de número de católicos. Então, os países que têm números consideráveis de católicos foram ampliados e aqueles com baixo número de católicos foram comprimidos. O Brasil é o país mais católico do mundo, ó, com o maior número de católicos. Olha o tamanhozão. O México também é um dos países mais católicos do mundo. Olha o tamanho do México. Os Estados Unidos está aqui. Olha a Europa Ocidental. Portugal, Espanha, França, Itália. Né? A Europa Ocidental é extremamente católica. Em compensação, cadê o norte da África? O norte da África sumiu. Cadê o Oriente Médio? O Oriente Médio virou umas linhas, ó. Por quê, pessoal? O norte da África e o Oriente Médio é formado por povos muçulmanos. Nós temos poucos católicos. Então, aonde nós temos poucos católicos foram comprimidos. Onde tem muito católico foi expandido. Olha como muda aqui agora. Número de muçulmanos. Olha a América. Como o número de muçulmanos na América é muito pequeno, então a América foi sendo comprimida. Olha a Europa Ocidental, onde também tinha muito católico. Em compensação, olha o norte da África. Olha o Oriente Médio. Norte da África e Oriente Médio, onde nós temos as maiores concentrações muçulmanas do mundo, tá, pessoal? Que segue a religião islâmica. Olha a Indonésia. As ilhas da Indonésia aqui, ó. A Indonésia também forma uma das maiores nações muçulmanas do mundo. Beleza? Então a anamorfose é isso, pessoal. São mapas, ok? Que dispensam regras cartográficas para poder valorizar os dados, a informação. E ela deforma propositalmente as áreas, dilatando onde nós temos maior informação e comprimindo as áreas que têm menor informação. Fechado, pessoal? A anamorfose vai acabar sendo quase que um texto. A gente precisa interpretar ele para tirar informações. Beleza? Tranquilo então, galera. Entenderam isso? Existem questões de anamorfose, ou melhor, uma atividade sobre a anamorfose, na página 254 que eu quero que vocês façam. Mas antes de fazer esse exercício, vamos ver o nosso último tópico de cartografia. Essa parte é complexa, hein, pessoal? Então me ajudem aí, tá? Carta topográfica. Meu Deus, olha uma carta topográfica. Seria isso aqui, pessoal. Ó, isso é uma carta topográfica. Ó. Inclusive, vou pegar uma imagem, vou mostrar uma imagem rapidinho para vocês do que seria uma outra carta topográfica também. Ó. Olha isso. Nossa, professor, como é que lê isso? Pessoal, preciso da atenção de vocês, hein? Vamos lá? Gente, a carta topográfica também é um tipo de mapa. Só que é um tipo de mapa que possui um único objetivo. Tá? Possui um único objetivo. O objetivo das cartas topográficas é demonstrar com detalhamento a inclinação dos relevos. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que seria um exemplo de relevo inclinado. Ó. Olha um relevo inclinado aí. Pode ser, por exemplo, a presença de duas serras, ó, uma do lado da outra. Isso é um relevo inclinado. Professor, o que é o contrário de relevo inclinado? O contrário de relevo inclinado é um relevo plano. Beleza? Vamos lá. A carta topográfica ela tem como objetivo mostrar para a gente com detalhe a inclinação dos relevos, ok? E ela faz isso através de ipsolinhas. Ipsolinhas, galera, seria essas linhas aqui, ó, que começam e terminam no mesmo ponto. Ó. Então aqui nós temos uma ipsolinha aqui fora, nós temos mais uma aqui, nós temos mais uma aqui e uma no centro pontilhada. Aqui já nós temos várias ipsolinhas, ó, tem essa de fora, grandona. Mas nós temos mais várias aqui dentro. Ó. Nós temos uma, duas, três aqui dentro. Ó. Então são linhas que começam e terminam no mesmo ponto. Professor, essa ipsolinha, ela está demonstrando o que para a gente? Ela é o que na realidade? Pessoal, cada linha dessa é um degrau
a mais de altitude no relevo. Então nós temos aqui, ó, um relevo inclinado. Cada y' é uma altitude a mais no relevo. E assim por diante. Beleza? Então, professor, significa que se eu estou caminhando aqui, ó, se eu estou caminhando daqui com direção aqui, ó, essa área central. Então significa que se eu estiver caminhando aqui nesse lugar, cheguei nesse ponto. Significa que eu vou ter um degrau? Pessoal, aqui vocês vão ter uma inclinação no relevo, ó. Vocês vão ter uma altitude a ser subida, ó. Subiu. Continua caminhando. Agora numa nova altitude, numa região mais alta. Chegou aqui, professor, o que eu tenho aqui na realidade? Você tem mais um degrau, mais uma inclinação, mais uma subida. Cheguei aqui, mais uma subida. Cheguei aqui, mais uma subida, que é a última. Então, cada y' significa um degrau a mais no relevo, uma inclinação a mais no relevo. Beleza, pessoal? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Cada y', vou colocar aqui para vocês verem. Cada y' seria um degrau a mais, beleza? Então eu estou subindo aqui, ó. Aqui tem uma y'. Subindo aqui, mais uma y'. E assim por diante, tá? Então, carta topográfica são mapas que têm como objetivo demonstrar com detalhamento a inclinação do relevo, a inclinação, a ondulação. Beleza, pessoal? E ela faz isso através de y'. Y' são essas linhas que começam e terminam no mesmo ponto. Cada linha dessa significa um degrau a mais no relevo, tá, pessoal? Uma inclinação a mais, uma subida. Beleza, pessoal? Mas colocar y' depende de um critério de quem está construindo o mapa. Por exemplo, pessoal, tá vendo esses números aí que estão entre as y'? 0, 5, 10, depois olha do outro lado. 0, 5, 10, 15, 20. Pessoal, existe um intervalo de altitude aí, tá vendo? De 0 para 5, eu tenho quantos metros? 5. De 5 para 10, 5. De 10 para 15, 5. De 15 para 20, 5. 5 metros. Ou seja, quem fez essa carta topográfica, ok? Quis colocar uma y' para cada 5 metros de altitude. Beleza, pessoal? Seria mais ou menos essa leitura fria, assim. Agora dá uma olhada nessa aqui, ó. Olha lá em cima, ó. 0, 50, 100, 150, 200. Ok? 0 essa de fora, 50, 100, 150, 200 e 250. Pessoal, de 0 a 50, eu tenho quantos metros de intervalo? 50. De 50 para 100, 50. De 100 para 150, 50. De 150 para 200, 50. Ao outro lado, de 50 para 100, 50. De 100 para 150, 50. De 200 para 250, 50. Então significa que quem fez essa carta topográfica, no caso foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, quem construiu essa carta resolveu colocar um intervalo de 50 metros. Então, a cada 50 metros, ele coloca uma y' para mostrar para a gente, leitor do mapa, que existe várias inclinações, beleza? Nesse relevo. E ele quis colocar as inclinações, alertar as inclinações para cada 50 metros. Compreendido, pessoal? Vamos retomar então a ideia? Carta topográfica são mapas que têm a função de mostrar com detalhamento a inclinação ou a declividade dos terrenos. Ó. Isso é uma inclinação e assim por diante. E ela faz isso, ela detalha a altitude e a inclinação dos terrenos usando y'. São essas linhas que começam e terminam no mesmo ponto. Mas as y' precisam ter um intervalo. O autor do mapa precisa escolher um intervalo. Pode ser de 5 em 5, pode ser de 10 em 10 metros, de 20 em 20, de 50 em 50, de 100 em 100, de 200 a 200 e assim por diante.
Obviamente que se você for mostrar, fazer uma carta topográfica para uma área muito alta, não compensa você colocar intervalos pequenos, senão você vai ter que colocar tanta Y' que você não vai conseguir nem enxergá-la direito, tá? Aí vamos lá. Cada Y' significa pra gente um degrau acima, uma altitude no terreno. Se é intervalo de 50 e 50 metros, então cada Y' vai significar 50 metros a mais. Eu tenho uma Y', 50 metros a mais. Apareceu mais uma, mais 50 metros. Apareceu outra, mais 50 metros. Apareceu outra, mais 50 metros. E assim por diante. Então, cada Y' significa um degrau a mais, uma altitude a mais no relevo, no terreno, tá? Na área, ok? Mas o quanto é a mais é definido pelo próprio autor do mapa. Aí ele decide o intervalo que vai ser colocado na carta topográfica, beleza? Agora eu vou deixar uma dica para vocês que eu quero que vocês estejam muito atentos, ok? Pessoal, quanto mais linhas, quanto mais Y', maior a altitude do terreno. Quanto mais Y', maior a altitude. E olha como é verdade, ó. Nós temos duas serras aqui, ó. Uma mais alta e uma mais baixa. Olha como essa tem mais Y' e essa menos. Beleza? Então, maior número de Y', maior a altitude do terreno. Então, quanto menos Y', menor a altitude do terreno. Essa é uma regra para carta topográfica, beleza? Quanto mais Y', maior a altitude, menos Y', menor a altitude, ó. E comprova aqui, ó. Mais Y', maior altitude, tem mais altitude aqui. Menos Y', menor altitude, tem menor altitude aqui. Fechado? Segunda regra. Então, vou colocar aqui, ó. Primeira regra. Segunda regra. Ok? Quanto mais próximas as Y', mais íngreme, mais inclinado é o terreno. Ó, quanto mais próxima as Y', mais inclinado o terreno. E é verdade, ó. Olha como as linhas estão próximas uma da outra. Olha como essa inclinação é aguda, ó. Olha como essa inclinação é bem forte, ó, bem alta, bem íngreme, tá vendo? Aqui, olha como as linhas estão afastadas. A inclinação é suave. Tá mostrando pra gente que o ganho de altitude é mais longe um do outro. Aqui os degraus já são bem mais próximos. Beleza? Inclusive aqui se comprova também as duas regras nossas. Vamos lá? Quanto mais Y', maior altitude. Menos Y', menor altitude. Vamos lá, olha aqui, ó. Menos Y', menor altitude. Mais Y', maior altitude. Fechado? E a segunda regra nossa, quanto mais próximas as Y', mais inclinado é o terreno. Beleza, pessoal? Tranquilo? Inclusive, vou até brincar com vocês agora. Eu vou criar um exemplo e eu quero que vocês me respondam, tá? Eu vou criar um exemplo aqui, vamos ver se vocês estão craque em carta topográfica, beleza? Para a gente poder fechar o nosso módulo aí. Vamos ver se vocês estão bons aí. Eu vou dar dois exemplos de carta topográfica e dois exemplos de terrenos. Eu quero ver se vocês estão bons nisso, se vocês entenderam isso. Deixa eu criar aqui. Eu vou criar uma carta topográfica 01 e uma carta topográfica 02. Vamos ver então. Criando aqui uma carta topográfica. Quer ver, pessoal? Estou colocando aqui as Y'. E agora eu vou criar dois exemplos de dois terrenos. Já vai aparecer aí para vocês, tá, pessoal? Agora eu vou colocar aqui um exemplo de dois terrenos.
Ok? Pessoal, vamos lá. Eu tenho o terreno A e o terreno B. Beleza? Dá uma olhada aí. Eu tenho uma região, então, assim, bem ondulada e uma região um pouquinho menos ondulada, ó. Fechou? A e B. Agora, olha essas duas cartas. Você saberia me dizer qual é mais compatível com qual? A carta topográfica 1 é mais compatível com o terreno A ou com o terreno B? Carta topográfica 1 tem mais curvas do que a carta topográfica B. Então quer dizer que o terreno é mais alto. E a carta topográfica 1 tem as linhas mais próximas do que a carta topográfica 2. Então significa que essa região é mais alta e ainda por cima mais inclinada. Aqui é mais baixa e menos inclinada. Olha lá, ó. Mais alta e mais inclinada. Mais baixa e menos inclinada. Beleza? E se você fosse comprar um sítio? Você tivesse dúvida entre dois. Um sítio, por exemplo, com essa primeira carta e com essa carta. Qual sítio você compra? Esse. Porque como o terreno é menos inclinado, como você tem menos variação de altitude, então você consegue fazer mais agricultura e pecuária. Aqui a agricultura e pecuária é praticamente inviável. Beleza, pessoal? Maravilha. E para terminar, vamos responder essas duas questões aí, gente. Questão 1. Qual o intervalo... Opa, precisa corrigir uma palavrinha aqui, ó. Qual o intervalo de altitude escolhido na carta topográfica acima? Pessoal, quem fez essa carta aqui, ó, no caso é a Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Qual o intervalo que eles escolheram para criar essa carta topográfica? Então, de quantos em quantos metros nós temos uma Y'? Já fizemos isso, né? 50 metros, ó. De 0 para 50, 50. De 50 para 100, 50. Então, resolveram colocar Y' a cada 50 metros. Beleza? Agora vamos lá responder a 2. Ao atravessar o ponto A para o B, podemos dizer que nós vamos passar por um terreno plano ou por terrenos ondulados. Nós vamos passar por isso aqui, ó, do A para o B. Nós vamos passar por isso aqui ou nós vamos passar por isso daqui? E aí, pessoal? Áreas planas ou onduladas? Claro, pessoal, onduladas. Tranquilo? As linhas significam que nós temos altitudes a mais aqui e altitudes a mais aqui. Aqui é um pouquinho menos inclinado, aqui é um pouquinho mais inclinado. Por quê? As linhas aqui estão mais afastadas e as linhas aqui estão mais justas. Ou seja, do A para o B, a gente vai estar passando mais ou menos por esta forma do relevo aqui, ó. Tá? Então, do A para o B, ó, seria mais ou menos isso aqui, ó. Dois terrenos ondulados, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Um tem um pouquinho menos Y' e as linhas mais afastadas. O outro tem um pouquinho mais de Y' e linhas mais justas. Mais baixo, mais alto. Menos íngreme, mais íngreme. Fechado, pessoal? Isso é carta topográfica. Espero que vocês tenham entendido. Estou aberto para dúvidas, tá? Vocês podem colocar nos comentários para mim, beleza? Eu quero que vocês façam esses exercícios aqui, pessoal, ó. Os exercícios da página 5, a atividade 5 da página 273, são exercício, na verdade, sobre carta topográfica. E façam o restante, tá, pessoal, da nossa apostila. Porque como nós finalizamos cartografia, é possível fazer todos os exercícios finais da apostila, tá? Da página 273 até a página 279. Façam os exercícios bem feitos, beleza, pessoal? Com capricho. Espero revê-los em breve. Grande abraço. Tchau, tchau.